Finalmente o Bolsonaro foi intimado a depor sobre o golpe de Estado que ele tramou, o depoimento vai ser na próxima quinta, e já avisou que vai ficar de bico calado. Aliás, o inelegível e todos os seus cúmplices na tentativa de golpe devem ficar calados para não gerar provas contra eles próprios, o que é um direito legal. Só que não faltam provas, né? Isso posto, para variar, vou ser o chato do rolê. A investigação começou há mais de um ano, a justiça segue seu ritmo e é um ritmo sem pressa. Quinta-feira, 22, número do PL, partido do inelegível, o mesmo partido multado pelo Xandão em 22 milhões, e há 3 dias da micareta do Malafaia na Paulista. Sério? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike. Eu não venho pra cá fazer vídeo panfletário, eu poderia enrolar por 10, 15 minutos comemorando cada pequena derrota do ex-presidente, por quem eu nutro profundo desprezo, e acredite, eu sei que viés de confirmação dá muito mais audiência, e a audiência aumenta o meu dinheiro, mas eu não criei esse canal pra isso. A cobertura política está perigosamente cada dia mais parecida com cobertura de futebol. Muito oba-oba, torcida passional, e não é assim que a política funciona. Ontem mesmo eu desagradei um monte de gente aqui falando uma coisa óbvia. O Lula poderia ter chamado Netanyahu de genocida sem citar o Hitler, que é o algoz do povo judeu. Muita gente acha que foi justamente pela reação indignada do Netanyahu, que ficou no vácuo, aliás, porque nenhum outro líder global condenou a fala do Lula, que a tal da fala acabou sendo acertada. Mostrou para Israel o tamanho do seu isolamento. Agora, tem consequências internas. Se é um preço que o presidente acha que vale a pena pagar para ser protagonista no cenário global, tudo bem. Mas é só a minha humilde opinião, acho que daria para fazer uma crítica contundente ao massacre na Palestina sem envolver o Hitler. E que isso seria melhor internamente e externamente. Internamente por quê? Porque eu não acho que está tudo bem dar munição para 100 deputados criarem um factoide totalmente desnecessário, que é propor o impeachment do Lula por antissemitismo. O governo já está com muita dificuldade para governar com essa legislatura de oposição. O governo sofre uma oposição muito bem articulada também no ambiente virtual. Uma oposição que mente em relação a números, que espalha pânico moral, que distorce fatos. Para que mais? O governo Netanyahu humilhou o embaixador brasileiro, foi repreender o cara no Museu do Holocausto. E o embaixador é baixinho, ou o ministro israelense alto, sei lá, então ficou parecendo uma criança, levando dura do pai. Essa é a imagem que circula nos grupos evangélicos e conservadores do Brasil. Essa é a imagem no zap do seu pai ou do seu tio que continua com pena dos golpistas presos. E só aconteceu porque o Lula citou o Hitler. Chamasse o Netanyahu de genocida, mas precisava enfiar o Hitler na conversa. O atual governo, mesmo aglutinando várias correntes democráticas, ganhou por míseros 2 milhões de votos. Não se pode brincar com gente que mistura política com religião. Não se pode brincar com a extrema-direita hoje, que quando não tem nada para criticar, inventa. Não se pode dar munição para fake news, que se alimenta da distorção de fatos, mais do que da criação de fatos. Vou repetir o que eu disse ontem. A quase metade do Brasil que votou na extrema-direita não vê Israel como o Estado criado nos anos 40, que tem políticos e tal. Enxerga a Israel da Bíblia. Isso não blinda Israel. Entretanto, exige tato. Mas não é meu tema do dia. Foi meu tema de ontem, embora seja tema correlato, porque domingo tem um evento político e evangélico em defesa do golpismo. É claro, né, o Fábio Van Gatten, o advogado do Bolsonaro, convidou o embaixador de Israel para subir no trio elétrico da Paulista. O advogado do Bolsonaro iria perder essa oportunidade? É claro que o embaixador não vai comparecer. É claro que o Malafaia já correu para dizer que é ele, Malafaia, quem está organizando o rolê e que não convidou ninguém. Porque o Malafaia sabe que se a coisa desandar domingo, vai sobrar para ele. Mas está aí mais um factoide. Como também tem cara de factoide, sendo ou não, chamar o Bolsonaro para depor, não só faltando 3 dias para a bagunça que ele está tentando promover. 3 dias para sua última cartada, espero. Mas chamar para depor num dia 22.
Para a turma que roubou a camisa da nossa seleção brasileira, isso soa como deboche, isso soa como provocação, porque 22 é o número do Bolsonaro, é o valor da multa que o Xandão deu para o PL por patrocinar evento espalhando mentiras contra urnas eletrônicas, 22.900 milhões. O dia escolhido pelo Xandão ano passado para começar a votar a inelegibilidade do Bolsonaro foi 22 de junho. Os primeiros réus da depredação dos palácios foram condenados a 17 anos. 17 foi o número com que o Bolsonaro foi eleito, o número do extinto PSL. Já tem muita gente brincando de mãe de Ná, já prevendo que o Bolsonaro vai ser condenado a 22 anos de cadeia. E eu sei que isso é divertido pra caramba, não quero estragar sua farra, mas pelo menos eu acho que golpe de Estado, ou até mesmo ataques que desestabilizam as instituições com base em mentiras, são um assunto muito sério. Não cabe gracinha, não cabe easter egg, não cabe mensagem subliminar. Isso tudo pode se voltar contra o Alexandre de Moraes se num outro momento da história do Brasil a tese de que ele está ultrapassando as suas atribuições andar para frente. É aquela velha passagem bíblica que eu vou citar com as minhas palavras aqui. O homem tolo constrói a casa sobre a areia, vem a chuva e o vento e leva a casa. O homem sábio constrói a casa sobre a pedra para ter um alicerce seguro e a casa ficar lá firme. Eu vivi para ver a ascensão e queda da Lava Jato. Eu vi os tolos da República de Curitiba construírem casa na areia. Gente com projeto político, ego gigante e ganância. Gente que pensou que nunca seria questionada pelos seus métodos absurdos. Que, aliás, a opinião pública não sabia que eram absurdos. Os vazamentos seletivos, as gravações sem autorização, as prisões espetaculosas, as prisões preventivas intermináveis. Deu no que deu. O país descobriu que não era a justiça cega e imparcial, era ativismo judicial com uma pauta ideológica. De forma alguma eu acho que é o que está acontecendo agora, tá? Pelo contrário, eu acho que só chegamos a esse ponto porque não houve justiça nenhuma lá atrás. Faltou PGR, faltou Congresso e faltou STF ativos. Como é que um presidente reúne uma multidão para falar que não vai cumprir ordem do Supremo e não sofre punição nenhuma? Como é que um presidente boicota o esforço de se salvar vidas humanas numa pandemia e não acontece nada com ele? Como é que um presidente diz que houve fraude eleitoral sem provas e o Congresso Nacional, eleito pelas mesmas urnas, não pune o cara? Pois é, aconteceu. As eleições passadas foram um escândalo no sentido de uso da máquina pública para autopromoção, uso da polícia rodoviária para boicotar o acesso de eleitores às urnas, e depois veio a quartelada. Tudo grave demais, tudo explícito demais, para eles terem a cara de pau de marcar protesto pelo Estado Democrático de Direito. Mas por que eles conseguem fazer isso? Porque mesmo com tantas evidências criminosas, a defesa da democracia ficou concentrada nas mãos do Alexandre de Moraes. E sim, os advogados dos golpistas vão questionar se ele, Xandão, deveria estar à frente do inquérito, quando ele mesmo, o Xandão, diz em entrevista: um dos planos dos golpistas era me prender e me enforcar em praça pública. Em resumo, Bolsonaro fotografado, com carinha de coitado, indo depor no dia 22 sem dizer nada, por ordem do Xandão, que o Malafaia chama de ditador de toga, deve colocar mais umas pessoas na Avenida Paulista. Parabéns aos envolvidos. Desculpe. Eu sou Maurício Ricardo, adoraria te oferecer um entretenimento melhor no YouTube, mas eu sou sincerão demais para isso. De qualquer forma, as minhas intenções são as melhores. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante, e lute pela democracia.